Ela é arquiteta, 20 anos de carreira, já teve canal Autoridade, mas parou porque não gostava de aparecer. No início do ano entrou na Channels e os resultados começaram a vir. Em fevereiro, R$ 600, março, 1.400, abril, 5.600 e maio, incríveis R$ 17.000. E hoje ela veio aqui para dizer que nem sempre é rápido, mas é possível e vale muito a pena. Tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Sou o Gui Dias, está começando mais um Channelscast, hoje com uma convidada muito especial, mulher persistente de resultados, aluna nossa lá do clube. Senhoras e senhores, com vocês, Renata Oliveira. E aí, minha amiga, como é que você tá? Tudo bem? Oi, Gui, tudo bem? Oi, pessoal. Beleza, vamos conversar aqui que você estava me contando no off umas histórias bem interessantes suas. Eu quero saber de você aí, antes de canais anônimos, antes de channels, antes de YouTube, antes dos seus grandes resultados. Quem é a Renata Oliveira lá de trás, lá do início, onde tudo começou? A Renata. Bom, eu sou arquiteta, sou formada em arquitetura, já vai fazer 20 anos agora no final do ano. E eu sou do interior de São Paulo e me formei aqui mesmo. Então, aqui eu montei meu escritório, atendi meus clientes, tinha as minhas obras. Mas em 2013, mais ou menos, eu comecei a me afastar um pouco da arquitetura, tive um hobby, né, de trabalhar com resina, e aí conheci também o meu ex-marido, né? E a gente começou a namorar à distância. E eu me mudei para São Paulo para me juntar com ele. E lá eu me afastei bastante da arquitetura. E depois eu comecei com essa minha empresa de resina a progredir um pouco. E chegou a pandemia, né? Eu fazia acessórios de resina dentro da coloração pessoal das pessoas e isso bombou, né? Porque as pessoas precisavam fazer todas as reuniões online, então metade do corpo para cima precisava estar bem visto, né? Então eu fazia esses brincos, né? Que eu estou usando um deles. E isso começou a explodir, eu não dava conta, tudo isso acabou virando algo que me trazia rendimento. Então, afastada da arquitetura, casada, e eu montei o meu ateliê lá e continuei. Só que aí eu me separei, fiquei um ano e meio lá em São Paulo sozinha e continuei com esse trabalho, né, como sendo a minha renda principal. Só que afastada da família, né, você começa a ficar um pouco sozinha, eu e meu cachorro, e aí eu falei assim, vou voltar para o interior. E aí eu voltei para o interior, vai fazer 2 anos, continuo com essa empresa, né? Mas como a empresa depende da minha pessoa, né? Da Renata aparecer, da Renata fotografar, da Renata fazer muita coisa nas redes sociais, eu decidi que eu não queria muito aparecer, então as vendas não ficaram lá aquelas coisas, né? Porque a gente precisa sempre estar ali, né? Na vista, sempre postando, né? Então o Instagram também era uma rede social que eu me sentia muito escrava deles, né? Então, assim, a empresa ela vai muito bem se você vai muito bem no Instagram e se você faz muitas parcerias. E o trabalho manual é um trabalho que ele puxava um pouco, né? Assim, fisicamente mesmo, né? Porque a resina é um produto químico e a gente acaba cansando, porque tem que lixar, tem que polir, é um trabalho manual muito grande. E aí eu decidi, não, quero voltar para os meus para minha parte antiga, onde a Renata, lá, adolescente de 14 anos, tinha, eu não sei, né? Acho que você não deve conhecer, Gui, o Mirk. Não sei se você já ouviu falar do Mirk. Caramba, confesso que não conheço, mas fala aí, quem é o Mirk? O que é Bem, o o Mirk? Mirk é o início das redes sociais, assim, de conversar na internet, né? Ah, Tinha é? é, era o Mirk. Quando chegou a internet na minha casa, eu tinha 14 anos, e eu sempre gostei, né, dessa coisa da internet. E aí eu comecei a conversar, a gente chegou a fazer encontros, saímos em revista aqui no interior na época, É, mano. e eu sempre gostei de internet. Nunca entrei no chat da UOL, sempre foi Mirk, ICQ, e depois o Ah, MSN, né, essa sequência. eu E peguei a MSN. eu gostava muito de pesquisar tudo, tive blogs, quando lá em 2013, blog de arquitetura, blog de decoração, né? O blog de resina mesmo eu tinha. E aí, quando eu decidi, eu falei assim, gente, eu não gosto de aparecer, por mais que a minha parceira em São Paulo, que faz coloração pessoal, ela seja uma pessoa assim que me ajuda muito, eu falei assim, eu não gosto de tirar selfie, eu não gosto de um monte de coisa assim dessa questão. Eu falei assim, vou voltar nos meus primórdios lá de internet e vou tentar montar alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a estudar novamente, encontrei a chance dos canais Dark, né? E comecei a estudar com conteúdo gratuito no YouTube primeiro e fui fazendo. Criei, acho que eu tenho uns 2 canais antes desse que monetizou. Tem um canal a maioria, todos no nicho de espiritualidade mesmo. E aí fui deixando um de mantras, que aí eu falei, mas acho que mantras não vai, por mais que monetize, eu acho que não vai dar muito certo, que é muita repetição de palavras, né? Então, eu acabei deixando ele
ele de lado. Aí eu tive um outro de desenvolvimento pessoal, que eu também falei, ai, dá muito trabalho fazer essa pesquisa, agora eu preciso de alguma coisa que seja mais rápida. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, até que eu encontrei o nicho que eu tô hoje, né? E que graças a Deus deu certo. Que eu comecei esse canal em novembro e monetizei ele em janeiro, né? E entrei na Channels em fevereiro, logo depois que eu monetizei, porque eu precisava de um gás. Boa, Acho que eu boa. já resumi bastante, né? Não, legal, gostei, gostei. E você tinha falado para mim em off, eu achei interessante essa informação. Você chegou a ter um canal no YouTube, né? Autoridade, quando você trabalhava Sim, com as suas sim. resinas, não é isso? Exatamente. Antes até de eu descobrir esse lance da coloração pessoal, de fazer os acessórios, né, nas cores das cartelas, eu fazia aquela resina mais artística, né, com coisas dentro, com folhas de ouro. E aí eu falei assim, ah, vou ensinar as pessoas a fazerem isso no YouTube, né? E aí entra um pouco essa questão do nosso ego, do medo, né? Porque até comentei lá na minha postagem, lá na Channels, né? Comentei que a gente às vezes tem muito medo das pessoas copiarem a gente, né? E Verdade. aí começou a entrar um pouco desse lance de eu não gostar de aparecer, desse medo das pessoas me copiarem, porque é só saber mexer com a resina, não é nada especial, assim, né? É só você ter a paciência para fazer. E aí eu tinha esse canal, tinha já 400 inscritos, ele estava até crescendo, assim, né? Eu dava curso de resina presencial em São Paulo, né? Eu tive algumas alunas de resina em São Paulo e também tinha montado um cursinho online. E cheguei a vender algumas vezes, né? Esse curso online. Então, assim, mas esse medo muito grande também de aparecer, do que as pessoas vão achar, sabe? Até do julgamento, né, das pessoas ao nosso redor, porque eu sou de uma família, eu falo, eu nunca passei necessidade na vida. Quem passou necessidade na minha família foi o meu pai, que veio de uma família pobre, eu nunca passei. E faço parte de um meio aqui na minha cidade que as pessoas são muito tradicionais, inclusive na questão da profissão, né? Então, eu sou arquiteta, minha irmã é advogada, então eu tenho primo médico, aquela coisa assim bem tradicional. Sim. Então, as pessoas quando falam assim, ah, ela vai fazer resina, sabe? Ela vai fazer brinco para vender, ou que nem com o YouTube, né? Ah, ela tá fazendo vídeo para o YouTube, né? Então, assim, são coisas que as pessoas não acreditam muito, né? Então, assim, era uma montanha russa. Eu acho que como eu não tive muitos problemas familiares nesse sentido assim, eu não passei necessidade na minha vida, então eu não tenho essa barreira, né? Essa barreira financeira, digamos assim, as minhas barreiras foram internas. Então é a questão da autoconfiança, a questão da autoestima, né? Então as barreiras elas foram as internas. Então por isso que tudo que eu precisava aparecer foram as coisas que me barraram, né, mesmo de progredir. Então, o canal Dark foi um achado para mim. Então, assim, foi a solução dos meus problemas nesse sentido, de fazer algo que eu gosto com a internet e também, né, ter uma renda com isso, né? Então, é Claro. apresentar resultados, né? Porque as pessoas só passam a acreditar na gente quando a gente apresenta resultado. Então, assim, no início não fale para ninguém, não deixe ninguém saber, só as pessoas que conviviam comigo que sabiam, né? Então, é uma frase assim que eu gosto, eu falo assim, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Né? É. Então, esse foi o meu lema no início do canal, porque eu sabia que a maioria ia achar loucura. Então, é mais ou menos essa a minha história, assim, as minhas barreiras não foram externas, as minhas barreiras sempre foram internas, e foi tentando superar isso. Óbvio que eu não superei essa questão mesmo do aparecer, que senão a minha empresa teria deslanchado, talvez, mas tô dando um jeitinho, né? Claro, claro, não, e nada por acaso, né? Estavam aqui, nada por Sim, sim, acaso, nada nada por acontece por acaso. nada. Mas é Uhum, realmente o trabalho de exposição, até mesmo você trabalhando, né, com a sua marca, né, de resinas e tal, é um trabalho também que você tem que ver e ser visto, tem que estar presente em eventos, né? Como você falou, para lidar sim, com clientes, né? Como você é a cara da marca, realmente, para quem vive quem tem aquela autoridade, né, vive o que a sua empresa é a sua figura, né, sua persona, tem que gostar muito mesmo de sim, aparecer, assim, de ver e ser visto, né? E aí os canais anônimos entram aí também para quem do outro lado, né? Quem prefere ficar sim. mais por trás dos panos, né? Mas não que não faça nada, mas trabalhando sem aparecer, né? Sem aparecer. Não ia falar bastidores, mas não é, porque você está na linha de frente, mas simplesmente não aparece. Mas eu achei interessante você ter abordado essas questões sobre minhas barreiras foram barreiras internas, né? Como você falou,
o medo do julgamento, né? O medo do que as outras pessoas vão achar. E isso eu acho que é muito importante de se trabalhado, até mesmo com quem trabalha com canais anônimos, né? E aí eu vou querer saber um pouco da sua opinião a respeito, porque a gente vê, principalmente pessoas que estão começando agora, iniciantes, muitos medos, né? Muitas crenças. E algumas crenças que a gente vê muito, né? Até pessoas que estão ingressando agora na nossa comunidade de channels, é aquela, às vezes, uma falta de autoconfiança, né? De acreditar em você mesmo, né? De que você tem uma ideia e você coloca ela para jogo, né? A pessoa às vezes não vê, às vezes postar um vídeo, dois vídeos, três vídeos, viu ali que não teve nenhum view, nenhuma impressão, já começa a ficar mais abalado, né? E isso é um martelo que a gente gosta de bater, né? De você trabalhar a sua mentalidade e algumas crenças internas. Às vezes, crenças de não merecimento, às vezes pessoas deixam o canal, às vezes, sair dos trilhos porque no inconsciente delas ela não merece, né, aquele sucesso, tá recebendo aquilo. Eu queria saber de você, você falou que está trabalhando algumas crenças ainda, né? Mas eu queria saber de você, assim, qual foi talvez, lá atrás, né? Vamos lá. A crença maior que te impedia e, às vezes, hoje, uma crença que você está trabalhando, teve que trabalhar mais para chegar onde você está hoje. Diga assim, uma coisa que antes era muito desafiador para você, questão interna, né? E agora algo que já está mais suave. Não digo que sumiu, tá? Mas algo que está Uhum. assim, digamos, mais controlado, você já sabe quando ela chega, então já sabe também afastar. O que você tem a falar aí com a gente? Assim, os meus dilemas internos sempre foram pautados sobre o medo, né? Eu acho que 90%, 99%, talvez 100% da população seja assim, porque nós somos trabalhados para isso, né? Então a gente liga a televisão pauta, coloca o medo dentro da nossa casa, né? Então, mas medos assim bobos, né? Medos do que, por exemplo, principalmente dos meus pais. Então, assim, hoje eu tenho 42 anos, eu não deveria ainda me preocupar com isso, mas ainda me preocupo, porque são as pessoas mais importantes na minha vida. Então, assim, essa barreira, de ultrapassar essa barreira do que eles pensam para o que eu vou fazer. E isso sempre foi muito difícil. Então, assim, eu ainda tenho pessoas na família que falam sobre concurso público e que sempre, quando está numa roda, acaba jogando isso para mim, porque É. conhecem pessoas que estão dentro desse concurso público e que estão, assim, pouco trabalho e muito dinheiro, e existe isso sim, né? Então eu falei assim, mas não é isso que eu quero, na verdade, contribuir, porque eu, como arquiteta aqui na minha cidade, eu contribuo. Então, assim, todo problema que aparece ali na praça que eu frequento, eu sou aqui, liga para a Secretaria do Meio Ambiente, eu que vou É atrás do mesmo? povo, eu encho o saco de todo mundo. Eu gosto dessa parte de ser uma cidadã. Então, em São Paulo, eu conseguia lixeira, tinha o aplicativo 156, eu sou uma pessoa, assim, muito ativa dentro Boa. do pedaço da onde eu participo, né? No lugar onde eu participo. Então, assim, acho que a barreira maior mesmo de fazer, no caso, né, um trabalho que as pessoas não conhecem, é essa, de ultrapassar mesmo essa questão do que os outros vão pensar. Mas, ao mesmo tempo, uma questão que eu trabalho muito mesmo é o medo de não dar certo, né, Gui? A gente tem muito medo de não dar certo. Pô, tô gastando lá 4 meses da minha vida e isso não vai dar certo. É muito complicado, porque eu nunca fui uma pessoa muito persistente. Então, assim, o YouTube está me ensinando a ser persistente. Se tem uma lição que eu tenho do YouTube é essa: persistência. Coisa que eu nunca fui. De lá, eu preciso fazer meu vídeo, colocar ele todos os dias ali, olhar tudo o que está acontecendo para, sabe? Então, assim, a persistência foi uma coisa que apareceu na Renata aqui que não existia. Boa. Então, todo mundo ficou olhando ali. Nossa, a Renata está fazendo mesmo, é todo dia, ela está olhando, ela está vendo. Então, assim, a Renata nunca foi assim. Então, tanto é que eu coloquei na minha mensagem lá, falei assim, ó, gente, eu não lembro o que foi a questão da procrastinadora, né? A Renata sempre foi procrastinadora, mas eu mudei a hora que eu vi que eu tinha condições de fazer algo, né? Vi outras pessoas tendo resultado, então eu conseguia, eu mudei na hora que eu vi que esse resultado poderia vir num curto prazo e que o meu investimento seria muito pequeno, perto do retorno que ele ia trazer para mim, né? Então, assim, pô, para fazer um brinco de resina, eu tenho que ir lá comprar a resina, gastar meu tempo fazendo a cor, colocar a resina para secar, lixar a resina, depois colocar ela num tambor para ela rodar 12 horas no primeiro acabamento, depois tem mais 12 horas no Nossa. segundo acabamento, depois eu tenho que polir, dependendo do acabamento que a cliente escolhe, depois eu tenho que montar, embalar e enviar, entendeu? Então, assim, são muitos processos. E aí eu fiquei pensando, falei assim, não tem como, eu preciso persistir nisso, porque vai ser uma tranquilidade trabalhar dessa forma, e eu vou ter o tempo livre
livre que eu quero para poder fazer outras coisas, né? Como estar mais próxima da minha família, ir para casa da minha irmã, que é em outra cidade, ficar lá alguns dias. Então, assim, essa questão da persistência, ela foi algo que realmente mudou. O YouTube mudou. Mas o medo, ele tá aqui, ele continua aqui, e o medo de que daqui a 2 meses o canal cair, ou o medo de não conseguir monetizar outro, esse medo tá aqui, não tem jeito, ele vai me acompanhar. Só que esse outro lado do ganho, ele que tá me mantendo aqui. A hora que eu tô vendo ali crescer, eu falei assim, eu preciso disso. E eu consegui trazer a minha irmã para isso. Então, É assim, mesmo? tá desse jeito. Uau! A minha irmã não entende muito de computador, tudo, mas ela tá me mandando os textos dela, ela tá fazendo alguns textos autorais. E Pô, aí eu tô transformando esse vídeo e subindo para um canal. A gente já tá com olha, 5 vídeos ali que já subimos, né? Então estamos tentando aí. boa! Não, Eu muito tô bom, trazendo a cara. advogada, hein? Olha aí. Muito bom, cara. Legal, É. legal. Aqui na China a gente tem realmente muitas pessoas do mercado tradicional realmente migrando aqui, né? Ou então, pelo menos começando a ver canais anônimos como uma segunda fonte de renda, né? A ver que vai dando certo, daqui a pouco vai virando a renda prioritária, né? A principal. E eu gostei que você trouxe, inclusive agradecer você a se abrir esse ponto de trazer as suas vulnerabilidades, né? E realmente quando eu li na sala de conquistas o seu relato, né? Você postou o resultado e postou o seu relato. Falei, não, tanto que tem que chamar ela para o Channelscast. Tanto que eu falei, quem que é Renata no Channelscast, reage aqui. Tem muita gente Aham, eu reagiu e vi. tal. Foi legal. E, inclusive, aproveitar e perguntar para você qual é a diferença. Qual é a diferença que você vê de estar dentro de uma comunidade com as pessoas ali todo mundo no mesmo objetivo, se ajudando e inspirando os aos outros, né, e motivando. Qual é a maior diferença que você sentiu isso nos resultados que você tem hoje? É acreditar realmente que pode dar certo, porque a gente entra no curso, a gente assiste o curso. Óbvio que assistindo as aulas, teve uma aula em específico que falava sobre thumbnail e que eu gosto muito das aulas ao vivo, né? Que são várias pessoas conversando, então são várias trocas ali, né? E eu também assisti as aulas ao vivo do próprio Discord, né? Dentro do próprio Discord. Mas assim, teve essa aula de thumbnail que mudou um pouco o jogo, porque eu peguei uma dica ali, troquei um pouquinho a thumbnail, dei uma adaptada, porque as minhas thumbnails elas são padrões, né? Então adaptei ali e fiz um teste, né? E tem a questão da Liege também, a questão da teoria das cores, que é uma coisa que nós estudamos na faculdade, né? Teoria das cores, e eu É, trabalhei muito nessa empresa que eu tenho, né? Então, até tem aqui meus quadrinhos, que são meus trabalhos de é, faculdade que eu encontrei é numa mesmo? reforma. Quando meus pais se mudaram, Olha, né? Foi há uns 4 anos atrás, eu encontrei esses 2 quadrinhos guardados, né? Eu peguei e transformei em quadro. São duas eu, a três que a gente fez uma aula da faculdade que a gente tinha que fazer a cor, né? E aqui é o círculo cromático, né? eu Então, assim, conheci o círculo é... cromático. então trabalhar mesmo as cores, cores complementares, cores análogas, né? Então, acho que as cores complementares, elas são bem interessantes para capa de YouTube, né? Que você pega as cores que elas se complementam, mas elas são opostas ali, né? No círculo. E acho que fica bem bacana também trabalhar. Opa, então, peraí, então já fala aí para a É uma galera, dica, o que que são as cores complementares? Fala aí as cores complementares aí para a galera. Aqui, Dica ó. boa aí. Você pega o círculo cromático, são as cores que estão opostas no círculo. Tipo aqui, ó. O roxo com o amarelo, tá vendo? Aqui são as cores que são opostas. Então, é uma coisa que é bem legal, assim, de você pensar em trabalhar. Só digitar no Google círculo cromático que você já vai ver cores análogas, tríade. Então, são cores que eu acho que as pessoas podem testar para colocar nessas thumbnails para criar um contraste maior, às vezes. Acho que fica bacana. Pô, muito bom, Renata, já ir trazendo dica para a gente. Antes de a gente Tem na aula da entrar Liege no isso. canal, olha aí, pois é, antes da gente entrar aqui e falar do canal em si, inclusive, a gente vai começar a falar agora sobre o seu Sim. canal, seus canais, mas antes, vou falar para os meus amigos e minhas amigas que estão aqui com a gente, convidar vocês a participarem da nossa comunidade. O link está aqui no primeiro comentário fixado, né? Conversa com o nosso time, com certeza eles vão te indicar, né, a melhor solução para o que você está precisando hoje. E aí, se você decidir, né, tomar esse passo de fé, de coragem, de entrar na nossa comunidade clube, estaremos lá para recepcionar vocês e tirar eventuais dúvidas e motivar vocês. Esperamos vocês na nossa sala geral, sala de conquistas também. A gente espera que vocês sejam muito inspirados lá com a gente. Mas vamos lá, então. Vamos chegar aqui, o que a gente quer saber. O seu canal de sucesso. Você, então, monetiza o seu canal em janeiro,
né? Você monetiza ele e vai seguindo uma escadinha. Você entra na Channels, monetiza o canal em janeiro, entra na Channels em fevereiro, e aí você vai tendo os resultados do print que está agora aqui na tela, né? Você vai, cada mês que passa, vai então escalando mais os resultados financeiros do canal. Vamos lá. Isso. É um canal que você falou para gente, então, que é de espiritualidade, certo? Sim. Mas eu quero saber, primeiro, a motivação de você ter criado esse canal. E segundo, qual é a frequência que você está postando hoje? Ou se você já mudou frequência, antes era menos, era mais. Conta para a gente o início aí da história do canal e a frequência que está sendo colocada aí a público. Vou só complementar rapidinho a tua última pergunta, que você me perguntou do clube, né? Se fez diferença. E eu falei mais das aulas, né? Mas eu queria falar que uma diferença muito grande que tem no clube é a questão da comunidade. Porque, para mim, entrar todos os dias na sala de conquistas fez com que a Renata tivesse a persistência. Então, assim, isso para mim foi muito importante. Então, todo dia eu acordava e ia para a sala de conquistas para olhar e falar assim: bom, se tem mais gente fazendo, eu vou fazer também. A hora que dava lá entre os dias 20 e 30 lá, que todo mundo recebendo, o povo postando lá os Uhum. prints de Fix, falei assim, a Renata vai continuar. Então, assim, só complementando aqui, você me perguntou antes que eu não falei, que para mim a comunidade ela foi muito importante, tá? E em relação ao canal, eu comecei ele em novembro. Comecei postando assim, aquela coisa, a gente sempre começa assim mais devagar, né? Eu comecei devagar. Tem muita gente que começa já na motivação. Eu já não fui assim. Eu fui começando aos pouquinhos, fui fazendo dentro do tempo que eu tinha e foi indo. E aí eu postava dia sim, dia não, dia sim, dia não, mas aí eu não estava vendo muito resultado. Aí comecei a postar todos os dias. Tanto é que eu Uhum. conto, né, que eu levei o celular para praia porque ele demorava muito para renderizar e eu não fazia backlog, então assim, é backlog que fala, né? É. E aí eu não fazia, então fui viajar e ficava lá, né? O povo na praia, eu já voltava e ficava lá no computador. O povo tomando uma e eu ali no computador, né? Então, assim, o tempo todo com o computador no colo, na sala, porque não tinha mesa lá, né? E fazendo meus vídeos. E na época eu fazia, né? Eu dividia entre duas estruturas. Eu tinha uma estrutura para o YouTube, eu tinha uma estrutura para outra rede social, né? E aí eu fazia os dois. Só caí a outra rede social, peguei, abandonei e continuei só no YouTube. E aí era um vídeo um por dia, um por dia, um por dia. Só que eu misturava um pouco o tema. E aí eu fui vendo, né, aquilo que dava mais, eu fazia, refazia, refazia. Aí teve a virada do ano. E eu fiz um vídeo especificamente para a virada do ano. E esse vídeo foi o vídeo que explodiu. E aí esse vídeo explodiu, eu monetizei aquela ansiedade gigante, né, até você conseguir, porque deu conteúdo reutilizado, e aí eu fiz lá o vídeo, né? Só que deu conteúdo reutilizado, o que que eu fiz? Mesmo antes de dar o conteúdo reutilizado, eu fui lá e passei em 12 vezes um notebook novo, louca, né? Comprei um notebook novo. Falei assim, agora esse trem precisa, né, dar certo. A hora que veio o conteúdo reutilizado, eu não fiquei tão desesperada, porque eu já tinha visto outros canais ensinando como recorrer, né? E aí eu fiz o vídeo, recorri, e em menos de 24 horas eles retornaram, o canal monetizado. E aí você vai naquela ansiedade, né? Aí eu vi lá, R$ 100, né, R$ 200. Falei assim, ah, não, gente, preciso de muito mais do que isso. Preciso de pelo menos a parcela do meu notebook, É. né? Que era R$ 600 a parcela do meu notebook. Comprei um notebook top, né? Falei assim, meu Deus, né? E aí eu falei assim, eu preciso de pelo menos a parcela do meu notebook, tem que ser pelo menos um complemento de renda para mim. E aí fui. Aí, né, quando eu comecei a ver a escadinha, foi quando eu entrei no clube, que foi quando eu comecei a ter essa questão de ter um pouco mais de orientação mesmo pelo curso, pegar uma linha de raciocínio, né? Porque se você assiste vários canais picados, você não pega uma linha de raciocínio. Porque, querendo Verdade. ou não, quando você começa a observar tudo isso, tá todo mundo replicando todo mundo. Tá todo mundo, né? Tem um vídeo lá de um cara que ensina YouTube que viralizou. Tá todo mundo fazendo igual, até as capas estão iguais, disso para isso, né? Então, assim, de 0 seguidores para 1.000 seguidores. Aquela coisa assim, tá todo mundo replicando todo mundo. Então, você não vai pegar. Tem que entrar num lugar para pegar uma linha de raciocínio, porque senão você se perde. E aí eu entrei no clube, porque eu também conheci uma pessoa na minha rua que estava no clube e que tinha o canal monetizado também. É. E ela me incentivou, né? A hora que eu vi que ela tinha resultado também. E eu achei muito legal conhecer alguém, né? Porque até então, né? Parece que não existe ninguém, né? Perto da gente que tem É. canal monetizado. É. E aí entrei no clube e começou. A escadinha começou por quê? Começou porque eu comecei a estudar mais. Comecei a assistir as aulas, a aplicar alguma coisinha que eu achava que dava certo pro meu canal. E aí comecei o lance da capa, né? Que aconteceu, que foi o que me ajudou muito.
E aí, posicionamento dos itens. Então, testei tudo na esquerda, tudo na direita. E por incrível que pareça, o texto do meu canal, ele fica na esquerda e não na direita. Então, aí, às vezes, eu coloco na direita, aí eu faço um teste, então, o tempo todo testando. Né? Então, assim, acho que é isso, a gente testar o tempo todo e ter um pouco de tomar um remedinho aí para não ter tanta ansiedade, né? Porque a hora que você testa, você vê um resultado ruim, você fala assim, putz, esse vídeo vai render muito pouco. E aí você fica preocupado com os ganhos. Mas foi muito empolgante ver isso crescer, sabe? Porque é um trabalho diário também. Não dá para falar que é fácil, porque não é. É assim, é todo dia, sentar, fazer o vídeo. Eu faço um por dia, eu não tenho backlog. Eu gosto de analisar tudo, porque o meu horário de trabalho é noturno para esse canal. Então, eu analiso tudo, espero o dia correr para ver como que o vídeo do dia foi, para eu saber o que que eu posso mudar. Então, assim, existem palavras que são mágicas, então, assim, são palavras que dão muito certo no título, então, aí eu fico esperando, tipo, uns 2, 3 para replicar essas palavras, então, assim, eu acabo fazendo dessa forma. Então, eu gosto de esperar o dia passar, ver tudo que deu certo e fazer o meu vídeo no dia do dia para postar no dia seguinte. Mas, óbvio que quando eu vou viajar, vou passar um final de semana num lugar que eu não sei se a internet vai estar boa, aí sim eu faço um backlog. Aí eu deixo lá bonitinho já para postar, para não ter nenhuma interferência nisso, para que eu não peque pelo menos um dia, né? Porque eu acho que isso pode fazer diferença. Eu gostei, achei interessante o seu modo de produção. Quer dizer, você espera, vai fazendo um por dia, né? Vai vendo o resultado do vídeo que, digamos, de hoje. Aí chega hoje à noite, você vai produzir o vídeo para amanhã, certo? Isso. E quanto tempo você fica, então, você leva para produzir esse vídeo O diário? meu horário é mais ou menos das 8 às 11 da noite, o meu horário de trabalho Três com o canal. horas, 3 horas. E eu tô tentando agora transformar isso ainda para 2 canais, né? Que agora eu comecei um outro, e aí eu tô tentando otimizar o tempo para usar o mesmo tempo para os 2 canais. Porque eu tô replicando, né? O que eu até coloquei lá na mensagem, que eu tô me modelando. E É, aí, então, esse que eu tô fazendo novo, eu tô modelando esse meu que já tá pronto. E só tentando entender o público, que como é um outro país, a aceitação é diferente, né? Então eu é. tenho que só entender isso, que acho que talvez a faixa etária seja diferente, né? Porque o meu canal eu consegui pegar um público feminino, tipo, multitarefa, né? Eu até brinco que ele é um público que é multitarefa. Então eu sei que elas estão me ouvindo. A maioria Hum, está me ouvindo, a maioria não está me assistindo. Então, como é um público feminino aí entre 45 e 55 anos, então é um público que está me ouvindo. Ela não está parada na frente do celular olhando. é, é. Então, assim, ela está fazendo outra coisa enquanto ela está me ouvindo. Então, por isso que eu não me preocupo muito com a questão da edição. Né? Apesar que eu tive uma crítica construtiva sobre a edição essa semana, e aí eu melhorei um pouquinho, inclusive o vídeo que eu melhorei um pouquinho já foi melhor É performance, mesmo? seguindo essa crítica construtiva de uma pessoa falando que eu não precisava de determinado efeito. E aí eu tirei esse efeito, deixei mais limpo o visual, e aí ela falou para mim, aí ela não falou nada, mas o vídeo performa melhor. E aí eu achei Boa. interessante. Às vezes a gente quer perequetar muito, né? Ou até, É, não acho que é o seu caso, mas tem pessoas que são muito perfeccionistas demais, né? E eles acabam mais sim, atrasando do que do que fazendo. adiantando a vida, exatamente. É o E é lance interessante. do antes feito do que perfeito, né? Com certeza, com certeza. E olha só como é importante, né, você também, a partir do momento que o YouTube te dá métricas do seu público, você entender e estudar ele. Você já sacou. Seu público é ali, mulheres entre 40 a mais, né? Entre 40 e 55. Isso, Você, então, sendo também parte desse público, né? Você sabe muito bem que a maioria não está ali sentada vendo, está fazendo outra coisa, né? Então você também sim, aí já sabe como é que a sua edição pode rolar, né? Às vezes até como você pode falar, né, na narração com a pessoa. É sim, muito legal sim. você trazer isso, de estudar o público, até porque você é a artista, você não aparece, mas você é artista e você produz para Pessoas. essa galera. Não para essa galera, para esse É, público específico que você tem, que é sim, sim, feminino, né? 40 e sim, a maioria é 55. feminina, Muito bom. E você, beleza, você então demora 3 horas por dia, certo? 3 horas por dia para fazer um vídeo. Agora você vai se dividir para fazer para 2 canais, mas como é mesmo nicho, né, mesmo subnicho, apenas idioma diferente, já te adianto aqui que não vai ser tranquilo. Vai sim, fazer. sim. É, Está sendo é, tranquila. inclusive, é uma forma inteligente de você crescer sua rede de canais, né? Tem galera que está ouvindo a gente agora passar para outro idioma, né? Mas,
Das ferramentas aí que você está usando, então, para produzir, quais são as ferramentas de IA ou ferramentas software que você está usando para fazer os seus vídeos? Ó, são três que eu pago, tá? Eu pago o meu Ok, querido amigo maravilhoso ChatGPT. Ele serve para isso e para muitas outras coisas. Não vivo verdade. mais sem ele, não vivo mais sem ele. O que eu pago é Canva, ChatGPT e também e o CapCut, só esses. Então, o CapCut eu uso voz, uso legenda, uso tudo, edição, tudo na CapCut. As minhas thumbnails eu faço no Canva, inclusive eu acho que é interessante para quem está começando deixar lá um arquivo com todas as thumbnails feitas para a hora que chegar para você fazer para contestar o conteúdo reutilizado, você mostrar que você faz as suas thumbnails, né? Porque eu Boa, vejo boa. muita gente, assim, eu tenho muito problema de cópia, né? Canais novos vão lá, fazem download do meu vídeo, pegam, fazem download da minha capa e postam lá, né? É Então, mesmo? Já tá assim? eu não imaginava que eu ia ter que ficar dando É, strike em canal, sabe? é, Mas eu fico feliz por isso. Significa que tá dando certo. E que é o medo que eu falei, né? O medo da cópia lá atrás que eu falei, né? Então, assim, eu tô superando ele. O que mais? É chat GPT, mas assim, as imagens eu não faço no chat. Tenho feito no chat só a ajuda do chat nesse canal com a minha irmã. Tenho feito as capas, né, no chat GPT, mas eu não gosto muito do chat. Acho que demora demais. Eu fico ansiosa para ver o resultado dessa foto. Então, eu acabo usando demora o para Image carregar FX, ali. né? Eu Você está uso o usando o Image Image FX, FX, que é do Google, né? uso. Que é do Google. E uso também para música, eu uso também o Music FX, porque eu dou o Boa. comando lá e ele faz a música para mim, né? Testei lá o Flow, que é o novo deles ali, mas a resolução ainda é muito baixa, eu não tô afim de pagar outra coisa, então eu continuo nesses mesmo, que eu acho que o investimento é muito baixo perto do retorno que eu tô tendo, né? Então, É, assim, pelo menos que eu comecei a ter, né, agora. Comecei no, acho que o mês que já veio R$ 5.000 já foi um belo lucro. O mês de R$ 1.400 também já foi, porque perto do... O que eu pago, né, de Canva, ChatGPT e CapCut? É baixo o valor, né? Mas um que eu acho legal também, que se eu crescer, talvez eu assine para fazer algum canal diferente, é o Epidemic Sound, né, que eu acho legal. A questão das músicas deles. Acho bem bonitas, assim. Para o canal da minha irmã, eu estou usando ainda o teste gratuito, mas talvez eu pague ele para as músicas desse canal. Mas, assim, dá para começar, assim, gastando bem pouco, né? Acho que é um investimento muito baixo para uma empresa ter um lucro tão grande, né? Acho que não existe outro tipo de negócio que seja dessa forma, né? Pelo menos eu é, não conheço. é verdade. Dos que você falou aí, eu confesso que dos pagos, né, para te fazer a conta, eu só não uso o Canva, que eu faço no Photoshop. Eu já tenho Photoshop há Uhum. anos sem usar. Sim, eu também mexo com Photoshop, mas eu amei o Canva, e aí acabei O que Canva é fiquei muito com ele. bom, né? Ele é muito bom. É, Mas assim, o GPT é R$ 120, fazendo a conversão, vai dar 120, que é sim. US$ 20. O CapCut por mês é 32, 33. E o Canva é quanto por mês? Sabe que eu não sei? Acho que tá uns R$ 38 por mês. Dessa Então, vez eu tô pagando mensal, normalmente eu pago anual. Mas 150, quase 190. Vamos botar 190, R$ 200 por mês para ter um 200 retorno aí. reais. O mês de É, atrasado foi 5 mil e pouco, esse mês já veio 17 mil no seu canal. Projeção do próximo mês é crescer mais, realmente sim, é se muito Deus quiser. pouco, né? Então. E Tentar outra, o ChatGPT manifestar, ele serve para outras coisas. O Canva eu também uso para outras coisas, no meu com caso, né? certeza. Como eu tenho lá, a minha empresa ainda está ativa, as pessoas podem entrar no meu site e comprar os meus produtos personalizados. Então, eu tenho todo um projeto dentro do Canva deles, né? Sim, Então, assim, sim, muitas vezes quem está fazendo um canal Dark, às vezes não tem só uma profissão, né? Tem outras e o Canva ele acaba usando, né? De alguma forma, né? Então não é um dinheiro só para o canal, é para tudo. A gente gosta. Até a convite de aniversário você faz lá que, né? Então assim tem muita é coisa boa lá verdade, é dentro do verdade. Canva. Isso aí, gostei, é um investimento de vida, muito bom. E Isso, assim, acho que vale você a já. pena. Total, total. E você já deu aqui várias sacadas, insights e dicas, mas agora eu quero pedir uma dica aí diferente, uma dica técnica que você pode passar para a galera aí, que você faz, que você está vendo que está tendo resultado no seu canal, você começou a fazer e já viu diferença. Uma dica técnica de qualquer parte da sua produção aí. Não tem muito segredo a minha produção, essa que é a questão, sabe? Então, assim, eu acho que o básico, né, o lance do arroz e feijão, realmente ele funciona. Então, assim, eu preciso ter um vídeo lá de 20 minutos. Quantas imagens eu preciso para esse vídeo? Vou lá, faço essas imagens, jogo ali, coloco uma transição, coloco um efeito, até talvez um efeito só de movimento para aparecer que é um videozinho, né? Para você começar
básico, né? Eu acho que não tem muito segredo. As vozes do CapCut eu acho ótimas, né? Então, assim, cada vez elas estão melhores nas atualizações, pelo menos eu tenho Verdade. percebido isso. Que as transições, por exemplo, quando você junta lá os arquivos, né? O arquivo SRT, eu faço uso, né, do conversor. Então, assim, sem o conversor, a nossa vida seria muito mais difícil. Então, Verdade. assim, a junção dos áudios ali, quando você junta ali depois do SRT fazer depois que o CapCut fez a narração, antes era meio quebrado, hoje já está bem mais fluido, assim, percebendo nessas atualizações do CapCut. Então, assim, não tem segredo, não tem nada ali, um hack, alguma coisa assim. O que eu falo acho que a capa ela é importante do vídeo, mas eu acho que o título é mais. O O título é mais título é mais importante do que a importante? capa. Pelo menos para mim, como a minha capa ela é padronizada, eu até escrevi isso lá na comunidade. O título é muito importante. O título precisa ser emocional, sabe? Então eu preciso colocar a emoção no título. Então é isso que vai fazer a pessoa clicar, né? Porque ela vai ver a capa, vai saber sobre o assunto que é, aí o título vai estar o tema, na verdade, né? Daquele texto, né? Daquele áudio, no caso. Então, assim, eu acho que o título é muito importante. É o mais importante, pelo menos eu vejo, assim, porque uma coisa que eu não achava, né? Eu não achava que as pessoas paravam para ler o título, e as pessoas param para ler o título. Isso foi Fala para o uma coisa que eu título. achei interessante, Inclusive, tem uma pesquisa que, assim, como é que o usuário geralmente ele age, né, no YouTube. Ele olha a thumb, vê o que tá na thumb, lê o título, olha para a thumb de novo, aí se aquilo, sim, nesse movimento, pá, ABC, thumb, título, thumb, despertou alguma coisa, ele clica e assiste o vídeo. Então, você vê Sim. aí que é interessante você falar que o É. título realmente... Por isso que o contraste, eu acho, das cores na capa e um título bem assim, eu tô falando emocional porque eu tô no nicho de espiritualidade, né? Então, assim, um título bem emocional, né? Aquela coisa que provoca transformação. Até conversei com umas pessoas me chamaram depois que eu postei lá, eu bati um papo, né, lá no chat do Discord. Eu falei assim, tem que causar transformação o seu título, ele tem que prometer a transformação. Óbvio que você vai entregar isso no seu vídeo, mas você tem que fazer emocional e com promessas de transformação para a pessoa não posso ficar sem isso, eu preciso assistir, porque se essa transformação acontecer na minha vida, nossa, vai ser maravilhoso, né? E eu recebo muitos comentários de pessoas que estão vendo os meus vídeos todos os dias e estão sentindo uma certa transformação na vida delas. Isso é muito gratificante, porque às vezes a gente não começa um canal pensando nisso. A gente começa um canal pensando, pô, canal Dark é um bom negócio, que não sei o quê. E aí você escolhe um nicho de espiritualidade e você vê que você tá, além de faturando, você também está ajudando outras pessoas a transformarem minimamente a vida delas, né? Então, isso é muito legal. E eu pego vários temas também, outra coisa que pode ser, né, que é o que eles falam que é o multitema, né? Então, eu pego temas, por exemplo, de lei da atração e outro tema de espiritualidade ali, junto tudo, aí eu falo pro chat assim, eu quero trazer numa linguagem diferente. Então, assim, porque tudo é tudo. Para mim, tudo, o todo é o todo. Né? Então, Aham. as religiões, elas é um meio que a pessoa encontra para encontrar a fé dela, né? Então, mas o que uma passa, o que a outra passa, é só uma linguagem, no meu ponto de vista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, é só a gente mudar a linguagem da mensagem que a gente quer passar e aí a gente consegue trazer, né? Então, acho que isso é bem legal também de pegar, porque assim, não adianta você focar só numa coisa e fazer só aquilo e aquele mais do mesmo. Às vezes você pega o que está falando ali do lado, que é uma coisa bem legal, e joga para aquela linguagem. E isso pode funcionar também. É uma maneira de você também trazer transformação para as pessoas. Muito bom, olha aí, enxurrada de insight para você, meu amigo, minha amiga, Renata aí mandando ver, entregando não só o ouro, mas a prata e o bronze também aqui para gente. Estou gostando muito dessa nossa troca. Renata, legal. Falamos sobre o seu canal, né? Você trouxe para a gente várias dicas aqui, mas agora eu quero saber a Renata daqui a 6 meses, a Renata daqui a um ano, né? Trabalhando no YouTube. Como você se enxerga daqui a 6 meses? Vamos lá, a gente está no meio do ano agora. Onde você vai querer estar, falando de YouTube, né, de empresa e dos seus canais, em dezembro, né, no final do ano? Você pensa em dar all-in agora nesses seus dois canais? Você falou para a gente estar abrindo um segundo agora em outro idioma? Você vai querer ramificar mais a sua rede de canais ou vai manter esses dois? O que você está pensando? Onde você se vê em dezembro de 2025? Eu me vejo com esse segundo monetizado já, né? E talvez um terceiro, mudando um pouco, ainda dentro da espiritualidade, mudando um pouco o meu micronicho ali e trazendo um outro ponto de vista, né? Que é o que eu falei, eu não tenho nenhuma religião especificamente, então eu gosto de tudo.
acredito em tudo, já frequentei tudo, porque eu sou curiosa, então quero trazer um outro foco, um outro direcionamento. Só que ainda tô, porque é um tipo de canal que vai dar um pouco mais de trabalho, vai envolver um pouco mais de pesquisa, então ainda tô segurando, porque primeiro eu preciso ter pegar isso que eu vou receber desse canal, monetizar o outro com calma, fazer uma reserva, talvez, né, para poder ter um pouco mais de tempo para me envolver com esse canal e deixar o outro, né, esse que está me rendendo, deixar ele um pouco mais no automático, digamos assim, né? Mas é isso, e de resto é comprar passagens de viagens para fazer o que eu pretendo fazer. É, boa, muito bom. Está manifestado já, começamos a manifestar aqui, com certeza. Tá, não vai tardar para isso virar realidade. Mas eu gostei que você falou de, poxa, meu primeiro canal deu certo, aí sim eu comecei o segundo, pretendo começar um terceiro, mas quando esses dois já tiverem uma base, né, mais sólida e tudo Mais mais, eu forte, acho, isso, mais sólida. eu achei interessante isso, porque tem muita gente que já de início começa logo três canais, né, e fazendo papapá. Poxa, às vezes você nem pegou ainda o esquema, né, de como fazer um dar certo, né? Você quer começar com três, tipo, nenhum seu deu certo, né? Eu particularmente, me identifiquei com o que você falou, porque eu já fiz o contrário, já tive, ao mesmo tempo, cinco canais que eu postava diariamente, e, tipo, e sem resultado neles, né? Então, eu sei que é muito, não é inteligente isso, né? E quando você traz que, poxa, não, monetizei meu primeiro canal, comecei a ter ganhos interessantes nele, né, resultados bacanas, aí sim eu comecei um segundo. E você já falou, pretendo abrir um terceiro, mas depois que eu tiver com o primeiro ainda melhor, o segundo também já estabelecido, né, e aí sim abrir um terceiro. Eu gostei de trazer isso. Eu acho que é importante até para segurar, às vezes, a ansiedade, né, da galera, porque não é assim, vou começar logo três canais, o primeiro que der certo. Tem um passo a passo, né? Vamos lá, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, não é mesmo? Exatamente. Foi por isso que eu postei lá no grupo, porque eu entro lá na sala geral e vejo pessoas falando assim: ai, meu canal já tá com 2 meses e tá muito ruim, que não sei o quê. Aí eu vejo pessoas, porque o meu topo é 2 meses e meio, eu já desisto. Sabe? Existem pessoas que comentam isso lá e eu fico olhando e falando assim: calma, gente, né? Se você estiver estudando, estiver aplicando, né? Estiver olhando as pessoas que fazem a mesma coisa, vendo o que está dando certo, replicando isso no teu canal. Acho que também tem a questão de ter um pouco da tua identidade nisso, porque eu te falo, se eu mostrar 10 canais para as pessoas que são as minhas amigas, que são próximas de mim, as capas desses canais, e falar assim, qual que é o meu, todo mundo vai acertar. Porque sabe que tá, porque tem a minha cara ali, entendeu? Então, Boa. assim, acho que tem que ter sim um pouco da nossa identidade. Eu vejo pessoas replicando capa assim, muito igual, né? Então, aí você vê lá, o vídeo original teve 1 milhão de views, os outros vídeos tem 10 com a mesma capa praticamente, muda uma coisinha ou outra ali, tá com 80 views, 0 views. Você fala assim, você vai tentar fazer mais do mesmo, do que tá todo mundo fazendo igual? Eu acho que tem que ter um pouco da tua personalidade também. Se você entregar um pouquinho, você pega lá um nicho, mesmo você não tendo, por exemplo, você pega um nicho de religião, mesmo você talvez não sendo daquela religião propriamente dita, mas acreditando naquilo, na mensagem, você vai conseguir passar, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter a nossa personalidade um pouco envolvida, porque senão também não adianta você fazer, e mesmo que dê certo, você vai enjoar, porque não é algo que condiz com quem você é. Né? Por isso que eu falo assim, história, por exemplo, eu até tentei, né, fazer alguma coisa, né? Até fiz 2 vídeos ali, eu falei assim, mas não vai ser uma coisa que eu vou levar a longo prazo, né? Então, assim, você tem que saber quem você é também. Por isso que eu acho, essa questão do autoconhecimento ela é importante, sabe? Mas dá para você fazer as duas coisas juntos, dá para andar junto, né? Para também não ficar uma coisa muito prolongada, porque o autoconhecimento ele é uma jornada longa, né? Então, Sem assim, fim. mas acho que dá para a gente começar e já começar a inserir isso no nosso canal, ter um pouco a nossa essência também. Boa, muito bom. Adorei trazer isso aqui, realmente transbordando para a galera, altos insights, mentalidade em dia e mentalidade de crescimento, né? Crescimento pensado, né? Estruturado, estratégico, respirado, né? Vamos lá com calma, muito É, bom. respira. Agora, isso aí, como é que é? Respira, não pira, né? Tem um ditado desse, Respira e não para, pira. total isso.
Bom, chegamos numa parte agora que eu gosto muito. Eu quero fazer com você umas perguntas bate-bola aqui. Topa fazer? Sim, vamos lá. Então, minha amiga Renata Oliveira, eu quero saber de você um grande sonho. Um grande sonho. É conhecer a terra dos meus ancestrais. De Boa. metade, né? Metade da minha família ancestral que fica na Itália. Eu não conheço o país ainda e esse é um sonho que eu tenho de ir para lá. Daqui a pouco já está realizado, com toda Com certeza. certeza. Fala pra gente, defina a Channels em uma palavra. A Channels e uma palavra, acho que é comunidade mesmo, sabe? Acho que a palavra é essa. A gente aprende muito lá dentro, não só com as aulas, mas com as pessoas que estão lá e estão trocando. Acho que é comunidade mesmo, que é o que ela é, né? Ali, porque pelo menos para mim é a parte que é muito importante. Agora responde pra mim. Uma thumbnail boa, ela tem que ter. Ela tem que ter contraste. Boa, boa, gostei. Um nicho que você nunca faria. História de terror. Boa, boa. Agora vamos lá. O que que você preferiria? Um canal que te rende 35 mil todos os meses ou cinco canais que te rendem 10 mil todos os meses? Eu acho que eu prefiro mais canais, pela questão mesmo da estabilidade e como que eu posso dizer, da preocupação, porque quando você tem um canal só que está ali, né, rendendo, você fica muito em cima, com medo mesmo dele talvez não entregar, porque o meu canal está explodindo, por quê? Porque o YouTube entendeu que eu estou trabalhando bastante e ele está entregando muito, Sim, porque a hora que você olha lá, né, as métricas e tal, não tá vindo dos meus inscritos mesmo. A grande maioria vem de pessoas que estão descobrindo o meu canal. Então significa que o YouTube está entregando muito. Então, assim, e se ele resolver que tem outro canal que ele vai entregar mais que o meu, ou que ele vai parar de entregar o meu, entendeu? Então, assim, a minha preocupação é essa, e a gente fica muito em cima desse um canal. Então, eu acho que ter mais canais te dá um pouco mais de tranquilidade. Eu acredito, né? Ainda não tenho, mas eu acredito que seja ter mais canais que você consegue ter mais tranquilidade, de ganho, no caso, né? De não perder tudo de uma vez. boa, boa, gostei. Agora me diga um mentor. Um mentor. Eu penso muito nos meus pais, que são os exemplos de vida que eu tenho, mas se tem uma pessoa que, no início, onde eu comecei mesmo a tentar me autoconhecer, a melhorar um pouco a minha parte interna, é a Lucilena Galvão, não tem jeito. Boa, Luciana Galvão, famosa, gosto dela. Gostei, gostei, Famosíssima. É, gostei. ela Acho me que foi o primeiro. acalma. Ela é muito boa, né, Luciana Galvão? Muito boa. É, Estava até lendo aqui recentemente um livro dela. Gosto muito. Gostei. é. Minha amiga, quero respeitar o seu tempo. Já primeiro agradecer aqui publicamente, né, a sua disponibilidade, né, por ter compartilhado com a gente aqui tanto um insight bacana e compartilhado sua história, suas vulnerabilidades. Quero também publicamente te parabenizar pelo sucesso do seu canal, seus resultados. Parabéns mesmo por ter se trabalhado em você, né? Trabalhado no seu canal, não tendo desistido dele, e agora está aí colhendo os frutos nessa escadinha aí de prosperidade que vai só crescer. E, bom, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma frase para todo mundo que está assistindo a gente, né? Uma frase assim, que ela vai chegar em forma de uma notificação. Todo mundo vai receber uma notificação mental, todo mundo vai ter acesso a essa frase, tá? O que tocar o seu coração. Que frase seria essa que você deixaria para a nossa querida audiência? Olha, eu acho ainda que seria a frase que eu falei lá no início, que é o que ninguém sabe, ninguém estraga, que é esse lance mesmo do medo que nós temos do que os outros vão pensar. Porque se a gente conta, a expectativa ela aparece e a gente acaba desistindo, né? Isso acho que é até explicado pela neurociência, não sei, né? De que aquilo que a gente conta vai gerar expectativa e a gente acaba se perdendo nisso. Então, assim, não conte no início, não conte para ninguém. E não conte também quando você estiver ganhando, porque vai ver um monte de gente querendo fazer também e querendo tua ajuda, entendeu? E aí você vai ficar nervoso falando assim. A pessoa te mandando mensagem porque não tá indo o canal dela e você tendo que ser psicóloga da pessoa. Então, não, fica quieto. Conta só para os mais chegados. Boa, boa, gostei. O que ninguém sabe, Ninguém ninguém sabe, estraga. ninguém estraga. É uma frase bem usual, bastante gente usa, mas eu usei muito, muito ela na hora que eu tinha vontade de colocar para fora isso, a hora que eu via que poderia ser realmente algo crescer.
A hora que eu tinha vontade de falar para as pessoas em volta de mim, eu pensava: o que ninguém sabe, ninguém estraga. E aí eu segurava para mim, porque eu sabia que isso ia gerar uma expectativa não só nas pessoas, como também em mim. Então aí eu fiz isso. Todo o caminho ali, até começar mesmo a ganhar um pouco mais ali no YouTube, até chegar nos 1.400 que fosse, né? O terceiro mês lá de monetizada, né? Eu Uhum. fazia esse trabalho. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu não falava para ninguém. Então, assim, algumas pessoas sabiam, mas era muito superficialmente, sabe? E tem gente que até hoje não sabe. Talvez que vai saber vendo o vídeo se cair para a pessoa, porque tem pessoas próximas que não sabem o que eu tô fazendo. A minha mãe não sabe o que eu estou fazendo aqui. É. A gente leva a sério canais anônimos, meu. Realmente levamos muito a sério. Bom, adorei essa frase. Meu amigo, minha amiga, que você chegou até aqui, escreva aqui nos comentários o que ninguém sabe, ninguém estraga. Frase aí de impacto, que inclusive pode ser um mantra, né? Tô vendo que você usou muito como um mantra, Usei como Renata, aqui, mantra. É. que ajudou ela a chegar até aqui e sentir resultados dela, essa escadinha crescente aí de sucesso. Mais uma vez, agradecer a participação da Renata aqui. E para você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, faço o convite, o link está aqui no nosso primeiro comentário fixado. Conheça a gente, converse com o nosso suporte aqui. Faça parte dessa comunidade aqui, invicta, que só cresce. Quando você chegar lá dentro, dá um oi para mim, dá um oi para Renata lá. Fala, olha, eu vim lá pelo podcast, estou aqui, a gente vai dar umas boas-vindas para você lá e você será muito bem recepcionado. Então, por hoje é só. Até a próxima e um beijo. Tchau, gente. Um beijo.